tudo bem com vocês, aluno do 8º ano? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade a mais um sistema do corpo humano. Estamos vendo aí essa sequência e a nossa aula hoje é sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, gente, vai ser responsável pela liberação dos hormônios na nossa corrente sanguínea. Então, todas as transformações que vocês vão perceber no corpo, desde a infância até a fase adulta, é regulada por hormônio. Eles que vão controlar todas essas transformações. E a gente vai entender como eles funcionam, como eles atuam em cada região específica do corpo, e são as glândulas. Então, vamos estar acompanhando aqui os slides para vocês terem uma noção, porque eu vou estar colocando as fotos e fica bem melhor para a gente visualizar. Então, começando aqui com o sistema endócrino. Nosso primeiro slide vai falar sobre as glândulas endócrinas e as suas funções. Então, como eu disse anteriormente, elas vão secretar hormônios. E, professora, o que são esses hormônios? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, mas o conceito talvez não esteja tão claro assim. Hormônio vai ser uma substância, né, química, uma substância específica que vai atuar em uma glândula para executar uma função. Então, por exemplo, lá no meu cérebro, né, eu tenho uma estruturazinha chamada hipófise que vai produzir o hormônio do crescimento, por exemplo. Esse hormônio vai ser lançado na minha corrente sanguínea e vai estimular todo esse processo de crescimento. E assim a gente vai ver com outras ações também que são realizadas. As glândulas endócrinas também vão regular funções em nosso organismo, né? Ou seja, elas vão equilibrar algumas funções, ou seja, ir ao banheiro, por exemplo, é uma função regulada por um hormônio, vocês sabiam? Então, toda essa regulação, todo esse controle é permitido através de uma glândula endócrina. Então, já temos aí uma noção, né, do que ela vai estar fazendo. Aqui, gente, eu tenho uma foto aonde eu coloquei para vocês a estrutura do corpo humano, porém só com as glândulas, só com o sistema endócrino. Então, lá no início, né, na parte do cérebro, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, aqui na parte central eu vou ter a hipófise. A hipófise vai ser uma glândula pequenininha do tamanho de um grãozinho de ervilha, mas ela vai controlar todas as outras, tá? Ela que vai permitir essa liberação aí de hormônios. Descendo, né, abaixo aqui da hipófise, eu tenho tireoide e paratireoides. Elas vão regular também funções relacionadas aí à quantidade de iodo no meu sangue, né, que também vai interferir lá na minha alimentação, na minha pressão. Então, vamos adiante para entender quais são as outras glândulas. Suprarrenais, estão aqui, ó, elas ficam acima dos rins. Depois, pâncreas. Pâncreas é bem famoso, né? Vocês devem lembrar dele lá do sistema digestório. Na sequência, temos mais outras duas glândulas, porém em gêneros específicos. Os ovários são glândulas femininas que vão produzir hormônios femininos relacionados à modificação do corpo no período da puberdade. Então, os ovários vão produzir estrógeno e progesterona. E nos meninos, né, nos homens, nós temos os testículos produzindo testosterona. Essa produção vai ser mais intensa na fase da adolescência, né? Da transição da infância para a adolescência, que a gente chama de puberdade, é aí que as transformações vão aparecer com mais intensidade. Então, essas glândulas são as que compõem aí o sistema endócrino, tá? Nos próximos slides a gente vai entender como cada uma delas atua. Deixa eu tirar aqui a marcação, ok. Então, principais glândulas aí endócrinas. Principais glândulas endócrinas. Eu tenho a hipófise, eu coloquei aí a glândula e a quantidade de hormônios. Hipófise, 8 hormônios, tireoide, 3 hormônios, paratireoide, 1 hormônio. E aí a localização delas, tá? Então aqui, ó, na estrutura do crânio, né, na tireoide no pescoço, a paratireoide atrás da tireoide, sendo bem menor. Próxima glândula aqui, suprarrenal,
4 hormônios ilhotas de Langerhans, que vão estar no pâncreas, ovários e testículos. Então, todas aquelas glândulas faladas lá anteriormente, agora com a sua quantidade respectiva de hormônios, ok? Hipófise. Deixa eu só destacar aqui para vocês. Isso. A hipófise, ela vai estar situada no encéfalo e vai ser controlada pelo hipotálamo. Mas o que eu quero que vocês entendam aí da hipófise? A quantidade de hormônios no qual ela está relacionada. Então, eu tenho 4 hormônios principais. O hormônio do crescimento. Então, vocês com certeza observam as transformações que vão acontecendo ao longo da vida. Então, se a gente parar para analisar uma foto, né, de quando a gente era criança para uma foto agora na adolescência e posteriormente uma foto na fase adulta, a gente vai perceber vários tipos de transformações e todas elas, gente, foram permitidas pelo hormônio do crescimento secretado lá pela hipófise. O segundo hormônio, a prolactina. A prolactina, ela está relacionada com a questão da gravidez, né, com a produção de leite, juntamente com a ocitocina. Então, esses hormônios que têm uma característica de hormônio sexual, né, eles vão atuar a partir de um determinado momento da fase da vida. Então, o corpo identifica que está sendo gerado um bebê, um outro ser vivo, e é necessário que ele tenha alimento, e esse alimento quem vai produzir é o próprio corpo, né? No caso o corpo feminino. E a partir do momento que ocorre o parto, né, esse próprio hormônio vai começar a ser ativo na estrutura do cérebro, lá na hipófise, e vai começar então uma produção relacionada aí com o leite, né, no pós-parto. O hormônio antidiurético, aí já funciona para todo mundo. Esse hormônio antidiurético, ele vai controlar a nossa capacidade de ir ao banheiro e eliminar a urina. Então, toda vez que você sente, né, bebeu bastante líquido e você sente a necessidade de urinar, quem avisa isso ao seu corpo é um hormônio. O hormônio é lançado na corrente sanguínea, avisa que a bexiga lá está cheia, que é necessário liberar aquela toxina que não vai fazer bem pra gente, né? Tem muita quantidade de amônia e toxinas dos alimentos que a gente come, bebidas que a gente ingere, e o corpo precisa eliminar. Quem vai avisar tudo isso é um hormônio, o nomezinho dele ali, hormônio antidiurético, tá? Então, todo esse processo é bem organizado pelo sistema endócrino. Então, toda essa informação, né, ele consegue passar aí pra gente. Vamos falar da outra glândula? Não, aqui ainda tem a hipófise, agora na foto melhor para vocês verem. Aqui, ó, o cérebro, toda a estrutura do cérebro, hipotálamo, bem na parte central do cérebro. E embaixo do hipotálamo, a hipófise, olha só como é que ela é pequenininha. Né? Então, ela é pequenininha, porém poderosa, ela consegue controlar todo o cérebro. E aqui, ó, uma foto ampliada. Então, aqui, as células que produzem os hormônios, os vasos sanguíneos que vão levar oxigênio, né, sangue para essa estrutura. Então, tudo que vai poder estar ajudando aí no funcionamento da hipófise, ok? Seguindo, hormônio do crescimento. Ele é um hormônio, como eu falei para vocês, secretado por toda a vida, né? A gente percebe a ação dele mais no período de transição da infância para a adolescência, mas durante toda a vida ele vai continuar ajudando o desenvolvimento do corpo. Aqui tem destacados dois problemas relacionados aí pela falta do hormônio do crescimento. Um é o nanismo e o outro é o gigantismo. Então, a falta de hormônio do crescimento vai causar nanismo e o excesso, o gigantismo, tá bom? Então, são duas informações aí que vão acrescentar muito o nosso conhecimento. Prolactina, como eu falei para vocês, é secretado pela hipófise durante a gravidez, né? Então, vai ajudar a secretar o leite, vai ajudar a desenvolver as mamas. Então, é específico no corpo feminino esse hormônio, tá, gente? Seguindo.
aqui nessa parte de hormônios, a gente vai entender também que todo o nosso organismo, ele funciona a partir de glândulas que vão secretar esses hormônios, porém, todos os outros sistemas que estão envolvidos, sistema digestório, sistema urinário, vão participar diretamente desses hormônios também, tá? Porque é através deles que a gente consegue colocar alguns nutrientes para dentro, né? Como através da alimentação e principalmente a água, que vão ajudar na distribuição desses hormônios. Aqui, ó, na ocitocina, a gente também tem o período da gravidez sendo envolvido. Ó. Ele faz a contração dos músculos, facilita o momento do parto, aumenta, né, a produção de leite, e o hormônio antidiurético, que vai controlar a excreção da água, a quantidade de água que tem que entrar ou sair do meu organismo, ok? Glândula tireoide ou tireoide, né? Tem os dois termos aí, podem ser usados. Os hormônios que ela vai estar produzindo: tiroxina e a triodotironina, nomezinho um pouquinho diferente. Esses hormônios, eles vão ajudar, né, principalmente na parte de alimentação, mas eles vão também impedir que essa glândula que fica localizada no pescoço cresça exageradamente. Deixa eu mostrar uma foto dela aqui para vocês. Olha, ela fica bem aqui na parte do pescoço mesmo, e ela vai produzir, gente, um hormônio relacionado à alimentação, relacionado aí à grande ingestão de iodo, ok? Agora aqui falando da paratireoide. Aqui, a paratireoide já vai regular, né, normalizar, digamos assim, a quantidade de cálcio no sangue. Então, quando tem algum problema relacionado ao cálcio, os médicos vão investigar logo a glândula paratireoide, tá? Para ver se o hormônio que ela produz está ajudando a fazer o controle desse cálcio. O cálcio, né, se vocês lembram, ele vai vai ajudar a formar os nossos ossos, né? E isso tem grande influência aí na ação da paratireoide. Próxima, glândulas suprarrenais. Lá na foto inicial, vocês perceberam que a suprarrenal fica acima dos rins. E o hormônio que vai estar relacionado a ela é a adrenalina. Com certeza vocês já devem ter sentido várias vezes a ação da adrenalina na vida de vocês. Então não tem quando a gente leva aquele susto, né? Ou é pego de surpresa numa situação inesperada e dá aquele frio na barriga, aquela sensação de calor, né? Aquele suor intenso, aquela palpitação, aquela sensação do coração disparado. Então, tudo isso é a ação da adrenalina. Ela traz pra gente uma reação instantânea. Para que o corpo está se preparando? Para poder ter uma resposta diante de uma situação de emergência. Então, nós podemos precisar correr, fugir de uma situação ou reagir de forma mais agressiva. Então, tudo isso é adrenalina atuando no nosso corpo. E ela vai ser liberada aí pelas suprarrenais. É um hormônio também. Tá? Então, aqui todas as reações provocadas aí pela adrenalina. Aqui a foto dos rins e bem aqui em cima as suprarrenais localizadas. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. Essa é uma glândula suprarrenal e essa daqui é a outra. Tá? Então, função delas aí, liberação da adrenalina. Gente, todos esses hormônios que eu estou falando são liberados na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea que leva para todo o corpo a reação deles, tá bom? Próximo aí, pâncreas. Nós falamos recentemente do pâncreas, mas no sistema digestório. Agora a gente vai ver outra função relacionada ao pâncreas. Também com relação ao sistema digestório, sim, mas a função dele no sistema endócrino. Então, ele vai
ter relação aí com dois hormônios. O primeiro, a insulina e o glucagon. A insulina é mais famosa, né? Ela é mais comentada. O glucagon nem tanto, mas agora vocês vão ter conhecimento aí sobre ele. Então, o que ela vai fazer? Regular a quantidade de glicose. Glicose ou açúcar é uma substância que não pode estar em excesso no nosso organismo, assim como todas as outras, né? Como o sal, até mesmo como a água, não pode estar em excesso porque vai causar problema. Então, o pâncreas vai produzir a insulina, vai liberar a insulina no momento de digestão para que diminuir a quantidade de glicose. Então, o problema relacionado à insulina é quando a gente aumenta aí a ingestão de açúcar. E isso pode deixar o trabalho do pâncreas um pouco mais exaustivo, né? E essa produção de insulina não dá conta da quantidade de glicose, né? Da quantidade de açúcar que tem na corrente sanguínea. E a gente gera um problema, que é a diabetes, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Então, quando eu tenho a grande quantidade de açúcar no sangue, o pâncreas vai estar liberando a insulina e a insulina vai quebrar essa molécula de açúcar, diminuindo a sua concentração no sangue. E quando eu estou em jejum, quando eu ainda não ingeri nenhum tipo de alimento, o hormônio que vai estar em alta é o glucagon. O glucagon vai fazer o oposto da insulina, né? Ele vai preparar o organismo esperando que essa quantidade de açúcar chegue. É necessária, né, para a nossa alimentação, açúcar é energia, porém não em excesso, e vai diminuir à medida que a concentração de açúcar aumenta e a insulina vai chegando, tá? Então os dois, eles vão fazer aí um papel de momentos contrários, né? Então tem a quantidade de açúcar no meu corpo, tem insulina. Não tem quantidade de açúcar no meu organismo, estou em jejum, tem o glucagon, tá bom? Então é muito importante vocês terem uma noção de como vão funcionar esses dois hormônios, ok? Vamos seguir. Aqui, olha, a foto só dessa estrutura. Então, olha, o estômago passando aqui. Pelo estômago eu tenho aqui, ó, o canal da vesícula biliar, o duodeno, que é o finalzinho do estômago, e o início do intestino delgado. Atrás dele vai estar o pâncreas. Olha, o pâncreas vai produzir toda a insulina e quando o alimento estiver passando aqui, ó, no finalzinho do estômago e do início do intestino delgado, a insulina vai passar. Vai ser jogada aqui para eliminar a quantidade de açúcar. E em conjunto, a vesícula vai jogar também a bile. E os dois vão estar aí terminando o processo de digestão. A bile digerindo a gordura e o pâncreas digerindo o açúcar, tá bom? Então, esses são os processos. Testículos, aí a gente já vai estar fazendo a relação com os hormônios sexuais. O testículo, ele vai secretar testosterona, certo? No período aonde ocorre a puberdade. Então, o corpo já está amadurecendo, já está deixando de ter aquelas características infantis e está se tornando adulto, né? Está passando a ter características adultas. E isso são características sexuais secundárias, ou seja, elas vão surgir depois, no período de puberdade. Os testículos, eles vão liberar a testosterona e é o aumento de testosterona na corrente sanguínea que vai começar a dar características mais masculinas a esse menino, né? Que até então tinha características infantis e agora vai passar a ter características masculinizadas adultas, né? A voz grossa, pelos no corpo, aumento, né, do tamanho do corpo. Então, todas essas estruturas vão se tornar mais evidentes. Aqui é a estrutura onde está localizado o testículo e a produção da testosterona vai acontecer ali e vai ser liberada também na corrente sanguínea e as transformações vão acontecer. Os ovários já estão relacionados ao corpo feminino, mas a ideia é a mesma. Esse hormônio, né, o estrógeno e a progesterona, vão começar a serem produzidos pelos ovários, vão ser lançados na corrente sanguínea e vão trazer à menina agora características femininas
secundárias, características sexuais secundárias, desenvolvimento dos seios, também pelos no corpo, o surgimento da primeira menstruação. Então, essas características vão acontecer justamente no período da puberdade, período de transformação, onde o corpo deixa de ser infantil e passa por uma transformação, se tornando um corpo adulto, tá? Então, os hormônios também são responsáveis por esse processo, são necessários. E aqui, para finalizar, a foto da localização do ovário. Então, a mulher tem dois, no caso, menina, né, passando para a fase se tornando mulher, tem 2 ovários, cada um localizado na lateral, aqui ó, ligados por trompas, e aqui nessa parte no meio é o útero, aonde é desenvolvido o bebê no período de gestação, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aí do sistema endócrino? Que ele é o responsável pelas grandes transformações que ocorrem no nosso corpo. E os hormônios são as substâncias chaves para essas transformações, ok? Então, finalizamos aí mais um sistema, teremos muitos outros aí ao longo das nossas videoaulas. Então, não esqueçam de fazer os exercícios propostos, né? Deixem tudo em dia, no caderno, tudo bem organizado, para que a gente possa estar dando uma sequência boa e de entendimento para vocês mesmos ao longo aí dessas aulas, ok? Então, até a próxima aula, um forte abraço para vocês.